Obrigada Eu que por nos agradeço. receber aqui no Jardim das Sete Bicas, que eu ainda quero perceber a história de porquê Sete Bicas. É ali aquela fonte que está aqui atrás de nós. É uma fonte muito antiga e que tem um fundo pagão, no sentido em que, apesar de, alguns na segunda metade do século XVIII, Nossa Senhora ter aparecido sobre as fontes, o que veio permitir à Igreja apropriar-se daquilo que era uma devoção muito antiga e que a Igreja combateu durante séculos, mas de uma forma muito sábia, quando não os podes juntar, junta-te a eles. E é uma fonte que estão atribuídas uma série de propriedades, desde logo ligadas à maternidade. Sim, é um sítio propiciatório de fertilidade. As mulheres ou os homens que queriam ter filhos vinham aqui pedir para ter filhos. E daí ter sido erguida a Igreja da Senhora das Sete Bicas, em cumprimento exatamente de um voto no século XVI, de um homem que queria ter muito um filho, a mulher não lhe o dava, e um ano depois já o tinha, veio cá e construiu a capela. Depois é, portanto, ligado à fertilidade, depois as parturientes. Ser um número cabalístico. Exatamente, é um número mágico. Exatamente. E por isso tem tudo a ver com isso, as sete fontes, sim, as sete bicas. Depois também ligado à maternidade, porque era aqui que as senhoras vinham, continuam a vir, particularmente no dia da festa, as grávidas, vir para pedir uma boa horinha. Uma horinha. Exatamente, a proteção, exatamente no momento do parto. E quando é que é o dia da Nossa Senhora? Na quinta-feira da Ascensão. Portanto, ali algumas semanas depois da Páscoa. E pronto, existe toda esta tradição, e depois as águas têm poderes curativos, e há muita gente que faz questão de se abastecer aqui, vir com garrafões, apesar de ter lá a placa de água imprópria para consumo, podemos beber, não há problema nenhum. Não convém exagerar, porque ela tem, digamos, uma concentração de metais um bocadinho superior. Ora, para quem acredita nas propriedades curativas da água e só bebe desta água, é que isso se torna perigoso. Podes virar o feitiço contra o feiticeiro. E também a casamenteira. Quem anda à procura de uma namorada, do namorado, da noiva, do noivo, enfim, do parceiro que lhe escapa há algum tempo, vem aqui e no tal dia da festa tem que beber das sete fontes seguidas, de um só fôlego. Enche os pulmões e depois tentar beber, não é difícil, já o fiz, sem ser no dia da festa. Aí a fazer a pergunta seguinte. E bebendo das sete fontes de um só fôlego, supostamente até o ano seguinte vai conseguir arranjar o parceiro ou a parceira que lhe andava a escapar. Então esta fonte causa alguma sombra ao Santo António Casamenteiro? É concorrente. Uma concorrência leal. Então já não está mal. Então, posto que já sabemos a história porquê do Parque das Sete Bicas, qual é o estado de espírito que melhor descreve a situação atual do nosso país e do nosso povo? Eu diria de esperança. Se calhar associamos muitos portugueses estado de espírito à saudade, mas neste caso, depois de toda a crise que fomos cruzando nos últimos anos, eu acho que neste momento se vive aqui algum sentimento de esperança, que as coisas melhorem, a retoma económica está aí e, portanto, apesar de algumas nuvens que se anunciam e que vão passando por aí, eu acho que há neste momento um sentimento de esperança no povo português, pelo menos essa é a leitura que eu faço. E não vieram todos aqui beber água? E não vieram todos, senão então tinham muito mais esperanças. Se tivessem vindo, estávamos aí nos píncaros da esperança. E a sensação de sentir português, mas eu ao Joel tenho que fazer esta pergunta, porque para além de ser português, é do Porto e portanto é portuense ou tripeiro, como nós dizemos cá. Qual é a sensação, como é que se sente em pleno século XXI, numa altura de tantas mudanças? Qual é a sensação de ser português aqui e agora? De uma enorme felicidade. Eu acho que, se me perguntassem onde é que eu queria viver, eu não tinha nenhuma dúvida em dizer que o sítio que eu gostaria de viver era em Portugal, e particularmente no Porto, obviamente. Eu gosto muito de viajar e gosto, obviamente, de conhecer novos sítios, mas quanto mais viajo, e apesar de, obviamente, ficar maravilhado com muitas coisas que vejo, mas depois pesando todos os prós e os contras, eu não tenho dúvida nenhuma que este é o momento e o sítio ideal para se viver. Vivemos num país, enfim, num momento em que se vive enorme instabilidade, perigos vários, inseguranças. Nós vivemos aqui num pequeno paraíso neste extremo da Europa, sem grandes pressões, grande conflitualidade social, política, religiosa. Temos
a QB, quanto baste, também é importante para a dinâmica das sociedades e das comunidades, mas estamos muito longe das instabilidades que vemos noutros pontos do país. Até aqui quase que me apetecia dizer, até contrariando aquela velha anedota, não é? De que e Deus criou Portugal e os portugueses, é um mundo fantástico, um país fantástico, com tudo que há de bom, e portanto, depois para compensar os outros, já vais ver os vizinhos que te vou dar, não é? Mas até isso, quer dizer, apesar da nossa velha rivalidade com os espanhóis, temos que reconhecer que nem são maus. Não são maus vizinhos. Não são maus vizinhos. E aquele provérbio não é Espanha nem bom vento, não exageremos, porque de vez em quando a coisa até corre bem. E portanto, acho que vivemos num sítio abençoado. Abençoado, como diriam os brasileiros, abençoado por Deus e bonito por natureza. Exatamente. É claro que dentro do país há uns sítios mais privilegiados que outros, não é? E, portanto, ainda tenho por cima a sorte de estar no Porto. Eu sabia que nós íamos puxar a brasa à nossa sardinha. Mas Porto é Porto. Eu acho que quando se nasce aqui é mais forte que nós. Saudade é uma extravagância do povo português? Ou nem por isso? Costuma-se dizer, não é, que a saudade é uma palavra só portuguesa. É bem assim. Não. Nós sabemos que existe noutras línguas. É verdade que nós somos um povo saudosista, no sentido em que... Mas enquanto homem ligado à história, enquanto homem ligado à memória, eu acho a saudade uma coisa muito positiva, porque para lá de toda a questão mais mórbida, mais triste, o saudosismo... Não, mas a verdade é que a saudade também tem a ver um pouco com a valorização da memória e, portanto, e com o gostar do passado, de coisas que aconteceram no passado. Claro que nós tendemos a valorizar o que foi bom e a tentar esquecer o que foi mau. O saudosismo tem muito disso, não é? E às vezes valorizamos demasiado só os aspectos positivos, esquecemos dos negativos. Estereótipos do homem e da mulher portugueses existem? E se existem, quais são aqueles que mais irritam o Joel? Sim, de repente lembro-me, obviamente, dos estereótipos, se calhar, que alguns têm sobre nós. E há um que me irrita, francamente, que é, especialmente os nossos amigos franceses, em relação às mulheres portuguesas, que tendem a apresentar as mulheres portuguesas assim de uma forma que não corresponde em nada à realidade, à bela realidade portuguesa. Lembro-me sempre daquela horrível anedota dos franceses, porque é que os portugueses usam bigode. É para ficarem parecidos com as mães. Terrível, não é? Mas pronto. Mas sério, é horrível, não é? São muito pouco simpáticos, às vezes. E do estereótipo dos portugueses, não sei, existe um bocadinho aquela ideia de português é sempre e volto a pensar nos estrangeiros, é sempre aquele o que faz o homem dos negociozinhos, dos pequenos negócios, o senhor Oliveira do Tintim. Lá está com bigode, mas é um estereótipo que eu acho que não corresponde à realidade. Os portugueses, sim, sempre foram homens ligados ao comércio, radica aí muito da nossa história, esta capacidade que desde a Idade Média, para mim mais tarde, mais longe, esta capacidade que sempre tivemos neste extremo da Europa de fazer a ligação entre os povos e os produtos do Norte da Europa com os do Mediterrâneo, portanto sempre fomos um povo muito de comerciantes, é verdade que sim, mas de pequenos comerciantes, mas também de grandes comerciantes e de gente com grande capacidade de fazer negócio e fazer outras coisas e de pensar. E tenho a esperança que se calhar muito desses estereótipos se alterem, fruto do que aconteceu nestes últimos anos, que foi de exportarmos imensos cérebros, muita da nossa nata, nomeadamente dos jovens, que estão um bocado presos. Fruto da crise que nos cruzou, acabamos por levar uma série de cérebros que eu estou convencido que vão contribuir muito para que se altere um bocado essa ideia que lá fora se tem dos portugueses. Esta pergunta colocada a um historiador é um risco imenso, mas pronto, lá terá de ser. Alves Barrota, que conta a história de uma padeira, que resolveu tudo rapidamente e em força com o que tinha à mão. Estão criadas as condições para aparecerem mais padeiras de Alves Barrota? Ou não vale a pena? Fazer esta pergunta a um historiador é arriscado, mas não, eu via duas dimensões. A do historiador, que poderá afirmar sem grandes dificuldades que o trajeto destes últimos 800 anos foi sempre de
uma grande vontade da parte dos portugueses de manterem a sua independência. Alves Barrota é, se calhar, mais do que 1128 e o Afonso Henriques a bater na mãe, entre aspas, ou em 1179, com o reconhecimento da ONU da época, que é o Papa, a dar-nos a bula Manifestos Probatum e a reconhecer a independência de Portugal. Mais importante que 1179, se calhar, para a independência nacional, é mesmo o que aconteceu em 1383-85, com a crise que irá culminar com Alves Barrota. E aí é a nossa definitiva certidão de nascimento. É quando os portugueses, num contexto do século XIV, em que, um pouco por toda a Europa, e não precisamos ir mais longe, basta olhar aqui para o lado, tudo que eram pequenos reinos, condados, mais ou menos feudais, mais ou menos autonómicos, que tinham caracterizado os séculos anteriores, estão agora todos a fundir-se e a dar origem àquilo que vão ser os grandes reinos e estados atuais, e basta olhar aqui para o lado e ver que é nessa altura que grande parte daquilo que se concretiza, grande parte nesse século seguinte, que é a Espanha, e da união de todos esses reinozinhos, é nessa altura que nós, aquilo que seria o lógico seria fazermos parte de todo esse movimento, e não, nós, como diria o Régio, não vou por aí, e teimosamente mantivemos a nossa independência, que iremos depois, noutras épocas, iremos reiterar 1640, enfim, e sempre com um espírito muito nacionalista, em épocas quando os ingleses, os nossos velhos aliados, nos obrigam a sair do interior de África e vai explotar uma grande revolta, andamos a cantar pelas ruas com troços bretões, marchar, depois é que adaptamos para os canhões. Enfim, sempre houve esta grande vontade, em momentos em que a independência ou o espírito nacional é posto em causa, sempre houve de facto esta vontade de fazer surgir novas padeiras. Isto, agora na opinião do Joel Cleto, século XXI, cidadão da Europa e convictamente europeísta, isto em nada belisca aquilo que eu vejo infelizmente muito ameaçado, que é o processo da construção de uma Europa dos povos e das culturas, no respeito pelos diferentes povos e culturas, mas que a afirmação da Europa tem que passar também pelo contributo dos portugueses, obviamente, das suas especificidades, e desse ponto de vista, na construção de uma Europa que deveria ser de facto uma Europa das culturas e da diversidade, mas em união, é óbvio que é preciso uma padeira para ir frisando aquilo que é nosso. Viriato. Mais uma pergunta com herói. História, é fantástico. É uma figura da história portuguesa, peninsular, é um lusitano. Claro. Sim, está aqui pano para mangas. Não, mas lá está. Assumindo claramente a história, contando ela como ela deve ser contada, e apesar de Viriato ser um herói nacional, cantado por Camões nos Lusíadas, o homem que resiste aos romanos, há que reconhecer que é um herói peninsular. E os espanhóis têm tanto direito quanto os portugueses de se identificarem com Viriato. O Viriato é lusitano, um povo que resiste, enfim, de um modo relevante à ocupação romana, mas a Lusitânia ocupava uma boa parte do interior da meseta espanhola. E, portanto, sim, é um herói português, mas é um herói peninsular e espanhol. Mas também há que dizer, e lá está o problema de se criarem os heróis, os mitos, que mais de 100 anos depois de Viriato e os lusitanos terem sido aniquilados, conquistados, subjugados pelos romanos, mais de 100 anos depois, a norte do Douro, os brácaros calaicos, citando o Asterix, resistiam ainda e sempre ao invasor. E, portanto, aquela história da lupa, só um bocadinho, essa lupa deveria estar aqui no cantinho da Península Ibérica, no noroeste, com os brácaros, que até à mudança da era, até há 2000 anos atrás, resistiram de um modo estoico ao domínio romano. E o Asterix conta tão bem. Claro. O Asterix. Ele coloca isso lá na Gália, mas devia ter posto a lupa assim um bocadinho mais. Nós podemos sempre inventar um bocadinho, puxarmos nós a lupa para baixo. Seria mais justo. Imagino, já disse há bocado que gosta de viajar e que viaja um bocado por todo lado. Quando lhe pedem para apresentar o povo português, a que muleta é que recorre? Como é que nos apresenta? Eu acho que todos recorremos ao mesmo, não é? Apesar de ainda há um bocado ter dito, é tudo, isto é preto, não é preto e branco, é tudo cinzento, mas incontornavelmente, sim, eu acho que os portugueses são conhecidos lá fora. Bom, posso obviamente recorrer nos dias que correm, posso recorrer à muleta do futebol, não é? Aos campeões europeus, ao melhor jogador do mundo, um grande conjunto de grandes treinadores,
Se fosse o ano passado ainda poderia recorrer também à Eurovisão, mas eu acho que os portugueses recorrem sempre a essa muleta que foram os descobrimentos e do papel pioneiro, com que teve de bom, com que teve de mau, mas o papel pioneiro que Portugal tem no processo daquilo que nós hoje chamamos a globalização e que são de facto os portugueses foi a primeira. os primeiros a arrancar com a globalização, com esta capacidade de, quase 10 mil anos depois, voltar a conseguir a pôr as várias comunidades de novo a encontrarem-se umas com as outras. Eu digo 10 mil anos depois porquê? Porque isto tem a ver, obviamente, com a história do nosso clima e do nosso planeta. A última idade do gelo fez baixar imenso o nível das águas isto é, tinha baixado o nível das águas do mar e permitiu que o Homo sapiens sapiens se divulgasse por todo o planeta. Há 10 mil anos atrás, com o fim da idade do gelo e com o atual clima que nós vivemos no interglaciar, derretem os gelos, as águas dos oceanos sobem e os diferentes povos que até aí conseguiam transitar de uns continentes para os outros ficam isolados. 10 mil anos isolados uns dos outros, muitos deles pensando que vivem sozinhos num mundo. E de repente há um povo que começa a ligar de novo estas diferentes comunidades, a globalizar isto, 10 mil anos depois. E fomos nós, e portanto, com momentos fabulosos, com outros menos simpáticos, e por exemplo aquilo que nós fizemos na Índia, gostámos muito de cantar a chegar à Índia, e não fomos propriamente muito simpáticos na Índia, ou noutros lugares, mas a verdade é que temos esse papel em termos da humanidade de voltar a lançar isto, a ligar tudo, de um modo sistemático, porque sabemos que já antes portugueses, há que reconhecer, por exemplo, os chineses, não muito tempo antes já tinham tido algumas experiências de navegação, mas que depois não deram seguimento. E os portugueses, sim, de um modo sistemático. De alguma forma fomos teimosos. Fomos. Foi uma teimosia, uma boa teimosia. Ou inconscientes. Vejamos a coisa pelo lado positivo da questão. Fomos teimosos, uma teimosia saudável que nos levou... Não, e é muito, obviamente, sempre esta questão muito ligada ao comércio. Os portugueses sempre foram um povo... Está no seu ADN de procurar mercados, estabelecer trocas comerciais, tentar chegar onde os outros não chegam e ir lá buscar a oportunidade de negócio, muito mais do que a expansão da fé, muito mais do que... obviamente, esta questão comercial, claro. Opa! Esta expressão, opa, que eu continuo a dizer, acho sempre que é uma expressão que nós aqui no Porto não usamos assim tanto quanto isso. Mas pronto, tem assim uma importância por aí além na vida dos portugueses hoje em dia, atualmente? Opa, não sei. Não sei. Se fosse no Porto, eu diria que, se eu utilizasse aquilo que nós usamos cá no Porto, eu diria que sim, que é fundamental, uma muleta importante que nós usamos, e não estou a dizer opa, estou a dizer, não sei se isto depois passa esta parte, mas o caralho... Faz parte no Porto, quer dizer... Basta ir ao Bolhão, quando o Bolhão ainda estava... E tenho alguns amigos e amigas do Sul que dizem, epá, alivia tanto, alivia tanto. Eu, há uns anos atrás, já vão alguns anos, ri-me imenso quando li num blog de um lisboeta que tinha vindo ao Porto, nunca cá tinha vindo, veio para aí com 30 anos, e depois escreveu um texto fantástico sobre as verdades e as mentiras das ideias falsas ou corretas que os lisboetas têm sobre o Porto. E dizia, em Lisboa diz que o Porto é uma cidade muito suja, é mentira. O Porto é uma cidade de granito, escura, mas muito limpa, não quer dizer que seja e portanto não é suja. Os portugueses são muito simpáticos, é verdade. A mim só, quando pedia para levar um sítio, só me faltavam levar ao colo. E, pelos vistos, eu nem sabia, em Lisboa diz-se que no Porto, caralho, é vírgula. E ele dizia, é mentira. No Porto, caralho, é vírgula, ponto final, reticências, ponto de exclamação. Porque, de facto, nós, quando temos gente que não é do Porto, enfim, ficamos um bocadinho mais... Mas quando só estamos entre nós... É normal. É qual opá, qual carapuça. Exatamente. E faz parte do linguajar e, portanto, o opá ou as outras coisas que nós usamos cá no Porto tem a ver, se calhar, com uma certa... estabelecer, enfim, um discurso mais intimista, mais próximo, tem que passar por essas coisas. Opa. A ameaça que se perfila no horizonte dos portugueses existe? É real? Temos que estar atentos? Ou se é que há alguma?
É uma pergunta que deixo. Eu sou muito otimista, acho, mas confesso que ando um bocadinho preocupado. Isto é válido para os portugueses, como é válido para toda a Europa. Tem um bocadinho a ver com o discurso, dá um bocadinho. Eu acho que o processo da construção de uma Europa forte, de uma Europa tolerante, enfim, aquilo que é a matriz europeia, Os valores. cristã, enfim, da Revolução Francesa, enfim, os valores europeus e que se vinham alicerçando nestas últimas décadas em torno do projeto da construção de uma Europa dos povos, das culturas, também económica, obviamente, sem fronteiras, livre circulação das pessoas. Eu acho que está, infelizmente, por estes dias, muito ameaçada com o advento de uma série de populismos, de intolerâncias. Eu, como historiador, a história não se repete. Muitas vezes dizem os historiadores temos que estudar história porque aprender com os erros do passado, sim, mas a história não se repete. A história não caminha profeticamente para o apocalipse, como também não caminha para os amanhãs que cantam. A história é a história e não caminha cientificamente para lado nenhum, é feita de um conjunto de pauzinhos que se vão metendo na engrenagem que podem alterar completamente o rumo da história a qualquer momento. Se em 1384, quando o mestre Davi está cercado em Lisboa, quase a render-se, se não tivesse havido, por acaso, um homem do exército castelhano que traz peste e que vai contagiar todos os castelhanos que estão a cercar Lisboa, Provavelmente a história teria provavelmente sido nós diferente. estávamos aqui a falar em castelhano. E, portanto, apesar de todas as correntes, todos os contextos, claro que há contextos que condicionam mais as coisas, os contextos económicos, sociais podem condicionar mais as coisas para um lado ou para o outro, mas depois há sempre esta imprevisibilidade que pode alterar o rumo da história. Toda esta intolerância, de todos estes populismos, é isso que eu ia dizer. Claro que nós não, olhando para o passado, e enquanto homem de história, fico um bocadinho preocupado porque sei e sabemos todos, ao que levou a intolerância em épocas anteriores. Sabemos ao que levou os populismos e a intolerância nos anos 30, sabemos o que levou a intolerância no final do Império Romano, sabemos isso tudo. E, portanto, fico sempre um bocadinho apreensivo quando vejo a Europa a trilhar essas perigosas estradas. Felizmente o nosso país está um bocadinho a contraciclo, esperemos que se mantenha assim e que possa funcionar uma vez mais como um papel pioneiro na Europa, servindo de farol de por onde é que nós devemos ir. Dom Sebastião partiu, não voltou, há várias teorias, vai saber se ele partiu e ficou em consciência, em tomada de consciência, decidiu não voltar e ficar por lá. Se não voltou... E há de voltar aí numa manhã de nevoeiro. Exatamente, dizem. Há aqui uma praia próxima, aqui é o Senhor da Pedra, sim, ali em Gaia. Miramar. Sim, Miramar, lá com a sua famosa capela, onde existem uns buracos, parecem umas pegadas de ferraduras, que a tradição diz que foi o Dom Sebastião que numa manhã de nevoeiro chegou no seu cavalo a colocar ali as patinhas mas deve ser assustado e foi-se embora outra vez. Foi-se embora. Mas se ele voltasse agora, nesta tarde de sol, como é que o Joel ou nós, portugueses, o iríamos receber? Nós somos muito sebastianistas, não é? Estamos sempre à espera de alguém que nos venha... Isso também tem a ver um bocadinho, olha, voltando ao início desta nossa conversa, com essas duas coisas que se cruzam. Por um lado, a esperança e, por outro lado, o saudosismo. E, portanto, estamos sempre com a esperança de que alguém, até vindo do passado, nos possa auxiliar, reerguer, enfim. E, portanto, e a verdade é que nós temos, não sendo o Dom Sebastião, nós temos tido muitos Dom Sebastiões ao longo dos tempos. Uns mais simpáticos, outros que acabam por se revelar uns tiranetes, mas a quem a determinada altura o povo português até acha que sim, que é por ali, é o Dom Sebastião que nos vai salvar. E se calhar estamos sempre à espera do Dom Sebastião. A influência de Portugal no mundo é consentânea com a dimensão do nosso país? Bom, eu agora vou ser completamente nacionalista, portugalocêntrico, e vou dizer não, obviamente o impacto de Portugal é muito superior
à dimensão do país. Basta ver enfim, os largos milhões de pessoas que falam português por todo o mundo, basta ver os países gigantescos como o Brasil, Moçambique, Angola, onde se fala português. Língua oficial? Sim, língua oficial, claro, e onde as marcas, o legado cultural português é inegável. E, portanto, nós temos uma pegada histórica por todo à escala planetária que ultrapassa muito as dimensões do nosso território. E esta nossa capacidade de saber dialogar, uma vez mais, volto a frisar, muito por causa desta nossa velha tradição de fazer comércio, de negociar e tal, dá-nos também uma enorme capacidade mesmo nos nossos dias de, se calhar, conseguir negociar mais do que aquilo que o nosso retângulozinho vale. E vemos, claro, muito trabalho, muita negociação, mas vemos como conseguimos colocar portugueses em lugares-chave, presidente, secretário-geral da ONU, altos cargos na União Europeia, enfim. Eu acho que a marca Portugal, de facto, é a ousadia. Sim, sim, ousadia, sim, esta ousadia portuguesa de querer ir mais longe, querer fazer mais do que aquilo que... Não é querer fazer mais do que que merecemos ou não, do que... Não, acho que nós geralmente temos a tendência de nos menosprezar, quando de facto... Temos todas as razões do mundo para que seja ao contrário. Exatamente, nós sabemos constantemente ultrapassar e colocarmos-nos em lugares estratégicos. Marca Portugal, acabou agora também de falar, certo, da marca Portugal, mas qual é a mais-valia atualmente, em pleno século XXI, finais do mês de outubro de 2018, qual é a mais-valia desta marca Portugal? Eu sei, neste momento, de facto, Portugal vai marcando pontos aí, a imagem de Portugal marca pontos neste momento em vários domínios. Na política internacional, pelos cargos que vários portugueses ocupam, no futebol, indiscutivelmente como um dos grandes fenómenos de massas do século XX e neste início do século XXI, onde temos figuras grandes. Mas eu acho que é muito também das características atuais e muito antigas portuguesas de um país e de um povo pacífico que hoje também se projeta muito Portugal. Provavelmente não há nenhum país da Europa que esteja há tanto tempo sem guerra no seu território, obviamente, como Portugal. Toda a Europa foi varrida por conflitos mundiais, pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, outros que não tiveram a Segunda Guerra Mundial, tiveram guerras civis enormes, como aqui os nossos vizinhos espanhóis. Nós, desde 1830 e tal, que não temos guerra em Portugal. Claro, em Portugal continental, não. E, portanto, e esta imagem de um país de gente afável, um país pela paz. Este brandos costumes de uma forma positiva. Exato, uma gente não é brandos costumes, brandos costumes, como se fosse quase, como disse há bocado, menosprezar, mas os brandos costumes de forma positiva, ou seja... Sim, um país que derruba uma ditadura à força de flores. Com cravo na espingarda. Eu acho que isso também contribui muito, por exemplo, também para a imagem que hoje nós passamos como um grande destino turístico, que é também uma afirmação hoje de um país de portas abertas e convidativo. E acho que tem muito a ver com esta nossa identidade e esta nossa marca, esta marca Portugal de um porto durante séculos de onde se partia e hoje um porto que recebe bem. Não é? De onde também continua a partir gente, mas também recebemos. Mas isso faz parte. Acho que faz sempre parte, em todas as gerações há sempre uma parte de alguns portugueses que ousam ir para fora, a experimentar novas vidas, novas oportunidades, mas isto, como dizia há bocado, está no nosso ADN, portanto, rien à faire. Miscigenação, que é um conceito que de vez em quando incomoda, mas que eu acho que para nós está de facto, é quase tão natural quanto a nossa sede e passa a publicidade da água de luz, mas pronto. Ou das sete picas, exatamente. Miscigenação é um conceito que o acompanha nas suas intervenções enquanto professor, enquanto historiador, enquanto apresentador de um programa de televisão, ou... Sim. Não, mas o que não existe, porque está-nos no ADN.
Também existe alguns mitos em torno disso. Aquela ideia de que o português criou a mulata e que nossa miscigenação, o nosso cruzar com os povos com que fomos contactando era tudo amor e, claro, sabemos que não foi bem Nem assim. tudo é um mar de rosas. Claro, agora, mas é verdade que nós temos uma grande capacidade de intercultural e interracial, sim. Acho que faz também parte um bocadinho da nossa identidade. E os portugueses nós somos frutos disso mesmo, quer dizer, quando fui à Tunísia falavam para mim em árabe porque olhavam para mim e viam um árabe e, portanto, obviamente aqui no meu ADN corre imenso sangue árabe, no norte da África, enfim, todos os portugueses são resultado de cruzamentos incríveis, não só de povos que ao longo dos tempos por aqui foram passando, como também daqueles com quem nós fomos contactando. E, portanto, a miscigenação é algo intrínseco aos portugueses. E agora, temos mais, segundo aqueles estudos mais recentes de análise ao ADN, o famoso projeto que vem sendo desenvolvido pela National Geographic, os portugueses, em média, no seu ADN, têm mais componente norte-africana do que europeia, por exemplo. Portanto... Ora, aqui está. A minha parte não sei para onde é que ela foi, mas está. Certamente que há, aí, claro. Certamente que há, e ainda bem que há, porque faz com que eu tenha a mente aberta. Pensando em Pedro Inês, e esta é uma pergunta, mais uma vez, ousar fazer esta pergunta a um historiador, só mesmo uma louca como eu, mas pronto. Pedro Inês, que deram origem a uma história, ui, meu Deus, muito se escreveu, muita tinta correu sobre este casal. Pensando neles, amor pode rimar-se com saudade, ou saudade pode rimar com amor, ou andamos todos a viajar na maionese e... Era amor aquilo de Pedro Inês? Ou era mais uma obsessão? Pedro é um homem obcecado, de facto. Mas paixão seguramente. Que Pedro está a determinada altura loucamente apaixonado por Inês, não tenho grandes dúvidas sobre isso. E agora, se o amor rima com a saudade, nós temos, por exemplo, falando de casamentos reais e de paixões reais, eu curiosamente gosto de valorizar mais uma outra, mais do que Pedro e Inês, gosto de valorizar muito uma relação que ficou muito, muito mal vista na história de Portugal, e que é o amor do filho, Dom Fernando, com a dona Leonor Teles. É uma história que fica muito mal na história de Portugal. Denigra um pouco. Claro, porque a Leonor Teles, como escreve o Fernão Lopes, a laivosa, calculista, tinha amantes, e depois deste casamento de Fernando com Leonor, só vai resultar uma filha, a Dona Beatriz, que o Dom Fernando tinha feito casar com o rei de Castela, porque ele pensava que ainda ia ter mais filhos, só que ele, entretanto, morre. Isto vai explotar a famosa crise de 1383-85, porque ou nós seguíamos, como sempre tínhamos seguido e sempre seguiremos, a via legítima, e seguíssemos a via legítima, a rainha de Portugal estava casada com o rei de Castela e nós passávamos a integrar Castela, ou então, por uma única vez em mais de 800 anos, abrimos uma exceção e colocámos no trono um bastardo, um filho ilegítimo, que foi o mestre Davi, o Dom João I. E, portanto, foi isso que aconteceu. Mas, este casamento fica muito mal visto. Mas eu gosto muito de o valorizar por uma questão que é o Dom Fernando, desde pelo aquilo que nos é escrito pelo Fernão Lopes, ele está contra tudo e contra todos. Há uma grande oposição, nomeadamente do povo e da burguesia e de setores da nobreza, a que ele se casasse com Dona Leonor Teles. Aliás, ele estava prometido em casamento com uma rainha de Castela, nós nessa altura andávamos em guerra com Castela e isso ia significar a paz. Não é? Num século marcado por guerras, fomes, pestes, pelo menos a guerra com Castela vai terminar porque o rei vai casar com a filha do rei de Castela. Entretanto, surge na corte a Dona Leonor,
o Dom Fernando, enfim, apaixona-se por aquela bela jovem, ele, pelo visto, também era um pedaço, como hoje se diz, o Dom Fernando, o Belo e tal, e bom, estão bem um para o outro, e contra tudo e contra todos, ele diz, não, eu vou casar com Dona Leonor. E eu acho isto fantástico, porque até aí, todos os reis de Portugal, desde Afonso Henriques, até o seu pai, o Dom Pedro, e da sua paixão pela Inês, e mesmo assim, todos eles casaram com quem? Com quem os interesses dos pais, do país, os obrigavam a casar. E o Dom Fernando é o primeiro a dar um murro na mesa, não sei se deu um murro na mesa, mas não interessa, é o primeiro a dizer, não, eu vou casar com a mulher que amo. E, portanto, é de facto o primeiro verdadeiro casamento verdadeiramente de amor de um rei português. E, portanto, eu acho que isso tudo deve ser valorizado. E depois, como todos nós sabemos, a história sempre foi escrita por quem venceu. E muito daquilo que nós sabemos sobre este casamento e depois sobre Dona Leonor foi escrito por Fernão Lopes, que está ao serviço da dinastia da Viz. E a quem lhe interessa passar uma imagem negativa, obviamente, de Dona Beatriz, de Dona Leonor, e por isso também se calhar temos que dar aqui algum desconto naquilo que foi escrito sobre ela. E portanto, amor pode, mais do que saudade, pode rimar com esperança, vontade, perseverança. Eu acho que é por aí. E ficamos então com o Dom Fernando. Está bem. O Dom Pedro e a Dona Inês sossegam um bocadinho. Até porque é um bocadinho tétrico, aquilo de ir buscá-la ao túmulo, sim, fazê-la coroar. E se é verdade que naquela descrição de Pedro Cru, que o Dom Pedro faz com que o cortejo fúnebre percorra o caminho, o beijamão, e a população tinha que estar com tochas para ver passar o cortejo. Não, menos. Se o arrependimento matasse, eu não faço a menor ideia se o Dom Pedro se iria arrepender de ter mandado matar os carrascos de Dona Inês e daquela forma tão sanguinária arranca coração e aquela tralhada toda. Se o arrependimento matasse, nós, portugueses, será que nos devíamos arrepender de alguma coisa? Há sim alguma pedra no sapato que nós, enquanto povo, nos devêssemos arrepender ou nem por isso? Nem por isso, é uma expressão que eu ando a repetir muito. Tenho que ter a sério. Eu aqui tento. Nem por isso, não. Eu se calhar aqui lanço o meu olhar mais no nosso mundo contemporâneo. Porque a história lá mais para trás é o que foi. É um bocadinho difícil julgar as pessoas. Porque esta distância é muito fácil fazer os julgamentos, não é? Agora, as pessoas são fruto do seu tempo e da sua época. Por isso, se calhar, tendo aqui a lançar um olhar mais próximo. E se o arrependimento, eu acho que se calhar nos deveríamos arrepender de termos permitido que durante meio século um Dom Sebastião tiranete tenha governado este país com uma ditadura. Estou obviamente a falar de Salazar. É que nem fascista lhe posso chamar, porque os fascistas como Mussolini ou o nazismo de Hitler, horríveis, mas até contribuíram para o desenvolvimento industrial dos países. O nosso fascismo salazarento é uma coisa completamente provinciana, não tem nada contra a província, mas no sentido pejorativo provinciano, é uma coisa completamente ruralizante, quer dizer, nem sequer é modernista, foi terrível, e se nós temos que nos arrepender de alguma coisa foi não ter acabado com essa ditadura, que já sei que já terminou há quase 50 anos, mas é um passado muito recente. É um passado recente e muito do atraso estrutural que o nosso país ainda hoje sofre resulta desse aniquilar, desse desenvolvimento. Basta comparar o que é que fez o ditador Franco em Espanha, que desenvolve muito mais a Espanha, do ponto de vista industrial, das comunicações, do que Salazar faz. Salazar é uma coisa completamente bacoca, rural, enfim. Se tivéssemos que nos arrepender de alguma coisa, eu arrependia-me disso. Arrependia-me dos escravos não terem chegado mais cedo. E agora aqui está uma divertida, porque as mesas têm sido compostas de personalidades muito diferentes. Cada pessoa que tem feito esta entrevista traz sempre um novo personagem para a volta desta mesa. Se hoje à noite, não faço a menor ideia se gosta de jantar, se para si a refeição, o jantar é uma refeição importante, daquelas refeições de partilhas, de momentos bons. Se hoje à noite pudesse convidar alguém da história portuguesa, história mais recente, mais longínqua, aquilo que o Joel quiser, se quisesse convidar uma pessoa ou se quisesse fazer uma mesa estilo
há 3 ou 4 pessoas que eu gostava de sentar todas e pô-las a conversar. Quem eram os eleitos para a mesa do Joel? Ui, Ui, essa é uma pergunta muito complicada. pois eu sei. Há algumas personagens fascinantes na história de Portugal, cinzentas, não há preto e branco. Eu acho o Marquês de Pombal uma figura fascinante. É um déspota esclarecido, é um homem com uma enorme visão. Se o tivéssemos deixado governar mais tempo, provavelmente Portugal tinha sido um dos pioneiros da industrialização europeia, parceirando com a Holanda e com a Inglaterra. Claramente o projeto dele depois não teve continuidade. É uma figura fascinante, mas gostava muito de perceber o que ia na cabeça do Afonso Henriques. Lá está, o homem e o seu tempo. É de facto um grande militar, um enorme estratega militar, mas mais há toda uma outra aspecto do Afonso Henriques que nós não valorizamos e que é, claro que ele está muito bem assessorado, mas que é o papel dele e a sua visão político no tabuleiro internacional, a forma como ele utiliza de um modo sagaz, não distinguindo, obviamente, o homem do seu tempo, ele era seguramente um fervoroso católico, mas a forma como ele utiliza o românico como um instrumento político. O românico era a linguagem, o discurso oficial da Igreja a partir de Roma, de unificação da Igreja do ponto de vista da arquitetura. E o Afonso Henriques empenha-se em povoar este reino de Portugal, na altura só o norte, mas depois vai avançando para o sul, construções românicas, catedrais, Lisboa, em última análise, porque ele sabe que vai chegando a Roma essa indicação de que aqui, nestes confins da Europa, há um príncipe que está completamente em sintonia com o Papa. E ele sabe que mais do que a autodeterminação tenha sido em Ourique, ou tenha sido com Tratado de Zamora, que é o reconhecimento, mais do que a autodeterminação, mais do que o reconhecimento do rei de Castela da independência de Portugal, porque o Tratado de Zamora, 1143, o rei de Castela diz, sim senhor, que o Dom Afonso Henriques é o rei do reino, mas não podemos esquecer que nessa altura o rei de Leão e Castela se intitula Imperador das Espanhas, até lhe fica bem ter como súbito o rei. Até ele sabe, ele tem consciência que Portugal só será reconhecido como um reino se a comunidade internacional o reconhecer como tal, e sabe, por isso tem que agradar ao Papa. Por isso, para lá dos feitos militares, ao Papa. Toda esta estratégia, e gostava de falar com o Afonso Henriques sobre isso, se isto é consciente, se não é. Se ele tinha consciência. Agora, se eu conseguisse mesmo ter alguém na minha mesa, esta provavelmente vai ser surpreendente para si, mas porque se eu sou especialista em alguma coisa em termos de história, é curiosamente um tema que, nomeadamente, quem me segue na televisão raramente me ouviu falar sobre isso, e que é o Neolítico. Os dolmens, os menires, essa é a minha grande paixão e aquilo que eu mais tenho dedicado o meu tempo de investigação. E ter um homem, um dos construtores desses megálitos, um dos construtores de antas, poder tê-lo comigo e fazer-lhe muitas das perguntas para as quais eu não tenho resposta quando escavo um dolmen, isso Era a cereja seria fabuloso. Mas ter alguém com 5.000 anos ia ser um bocadinho difícil. De repente, não, no mundo da imaginação, Sim. podemos pelo menos ousar, pensar e imaginar que isso um dia, de repente, até podia acontecer. Quais são aqueles talentos que nós, enquanto portugueses, são-nos reconhecidos alguns talentos enquanto povo, que as gerações futuras têm por obrigação rentabilizar? Que não devem deixar cair, pôr de lado? Eu acho que se calhar muito daquilo que fomos falando ao longo desta nossa conversa. Esta nossa capacidade, esta nossa facilidade de estabelecer pontes. Esta nossa capacidade de dialogar com grande facilidade com o outro. Esta facilidade que os portugueses têm de se relacionar com o outro. Sejam os turistas que cá chegam e se sentem bem recebidos, seja nos 1001 negócios que fazemos à escala planetária, seja esta abertura para o outro, eu acho que é uma característica dos portugueses que se deve manter. E esta sábia relação entre a saudade e a esperança.
E não esquecer também os portugueses que estão nos países de acolhimento, como por exemplo na Bélgica, que há uma comunidade fortíssima. Sim, claro, esta E capacidade que que nós... rapidamente nós, muitas vezes sem sabermos falar o francês ou o Sim, flamengo, capacidade de nos adaptarmos aos outros. e Sim, rapidamente, e somos reconhecidos, ou seja, conseguimos integrar no país que nos acolhe sim. e os sentimentos são Propriamente sempre... não nos guetizamos, conseguimos, não perdendo a nossa saudade identidade, e as raízes e a nossa identidade, mas conseguimos nos integrar com grande nós facilidade. conseguimos fazer com que os belgas gostem do cheiro da sardinha assada, que eu acho isto uma coisa maravilhosa. Claro, Na verdade. mas alguém que não gosta de cheio de sardinha assada? Os belgas, por norma, não acham propriamente grande graça, mas como depois aquilo vem o pacote, não é só a sardinha assada, a sardinha assada é um grupo português. E vai com a cabeça, não é? Vai Eles com a cabeça detestam, não e o gostam óleo a pingar e tal, é delicioso. Assembleia da República não há nenhuma aqui no Porto, porque está em Lisboa, mas quem lá está foi eleito por todos nós, de forma consciente, esperemos, pelo menos que tenham sido eleitos de forma consciente. Qual era aquele lema que o Joel, se pudesse gravar no frontispício da Assembleia, gravaria para que eles não se esqueçam de que os leva até Sim. lá? Eu acho que era evidente. O povo é quem mais ordena. É para eles não se esquecerem mesmo. Quem é que elegeu? Sim. E o que é que poderia levar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a declarar a lusitaniedade de Deus? Sendo que há quem diga que Deus é brasileiro. Ou Sim, quem tenha dito que Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. E se anda um bocadinho a dormir ultimamente, porque Foi o Lula, não é? o que está a acontecer agora... Ou seja, o que é que poderia levar o Marcelo Rebelo de Sousa a dizer Deus é português? Não sei. Eu preferia que isso não acontecesse. Eu preferia no sentido em que meter Deus ao barulho nestas coisas é sempre muito perigoso. As teocracias, os regimes que se reivindicam, enfim, de representação de Deus e estados desse tipo não se recomendam. Nos nossos dias vemos aí tantos casos de regimes que, porque acham que são regimes teocráticos, que têm toda a razão e portanto querem se impor aos restantes, sejam muitos dos países islâmicos, seja nos dias de hoje Israel, apesar de muitas oposições internas, enfim, reivindicar-se de que Deus está do seu lado é um discurso muito perigoso para um país. E por isso preferia não ver o nosso Presidente a dizer que Deus é português. E se tivesse a possibilidade, e porque falou que é um europeísta convicto, e falamos no início desta entrevista acerca da Europa e dos perigos que podem assombrar a Europa se nós não estivermos atentos e andarmos distraídos, qual era aquela pergunta, ou aquela dica, ou aquela recomendação que se pudesse? Pois, a recomendação era, podiam ler um bocadinho mais de história. Recomendar, vejam ao que nos conduziu discursos nacionalistas, isolacionistas. Vejam no passado a que é que isso conduziu, porque é que acham que vai ser diferente E algum agora? livro que eles tenham que ler em especial? Há vários, mas sim, algum... Qualquer manual escolar. Não precisamos ir muito Não longe. precisamos ir muito longe, não. Um manual, qualquer aluno de secundário, pelo menos em Portugal, sabe ao que conduziram esses processos no passado. Uma música que eu tenha acompanhado ao longo da sua vida, uma música portuguesa que eu tenha acompanhado. Eu agora quase que dizia ó Senhora da Boa Hora, ó Senhor de Matosinhos, ensinai-nos os caminhos para sair daqui para fora, que é uma música muito tradicional aqui do Porto. Uma música, Senhor de Matosinhos. Sim, Senhor de Matosinhos. Aqui, exatamente. Às 7 picas estamos em Matosinhos, às portas da cidade do Porto. Uma música que me tem acompanhado ao longo de toda a minha vida, bem, a partir da minha adolescência, é uma música que me acompanha a mim, a todos os portuenses e a todos os portugueses, que é a música a letra do T, a música do Veloso, o Porto Sentido. E, portanto, se calhar, para esta entrevista eu diria que era se calhar o que fazia mais sentido.
Mais Joel. sentido, Porto Sentido. Mais sentido, o Porto Sentido. O Porto com sentido. com Porto Sentido e o Porto com sentido, que é o que nós descobrimos nos programas do Joel. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui à conversa consigo sobre Este Portugal, solzinho bonito. neste fim de tarde maravilhoso, que nem parece que estamos no final de outubro, mas pronto. Muito obrigada Eu que agradeço. e vamos continuar a pensar Portugal. Tá.